O ensino desta noite pode ser chamado de perturbador. Será breve, baseado num único trecho do Evangelho, mas ainda assim perturbador. A fala de Jesus que iremos examinar, se for tomada a sério, é extremamente radical, revolucionária, indomesticável. É uma fala que não tem como ser controlada, não dá para você manipular isso, adequar, não dá. Ela é absolutamente inadequada para a nossa maneira tradicional de pensar. Quem conseguiria tornar amenas, doces, palatáveis as seguintes palavras? Agora eu cito Jesus em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Uma fala indomável. Na primeira parte do texto, Jesus nos diz que por causa do vínculo com Ele, do vínculo com Cristo, outros vínculos diminuiriam em força. Jesus inicia o trecho dizendo isso. Outros vínculos perderiam sua influência na vida do discípulo. Evidentemente, Jesus não se referia com isto a vínculos nos quais ele ainda tivesse o primeiro lugar, ele ainda tivesse a primazia, mas há vínculos que desafiassem a primazia de Cristo sobre a vida do discípulo. Quando houvesse esse confronto, para Jesus não há confronto algum, é simples, ele tem a primazia. Isto é, a vinculação com o Pai, vou citar os vínculos mencionados por Jesus. A vinculação com pai, mãe, sogra, filho, filha ou nora, que exigisse lealdade igual ou maior que aquela lealdade devida exclusivamente a Cristo e a seus representantes, deveria ser desprezada. A vinculação, vou repetir, a vinculação com pai, mãe, sogra, filho, filha, nora, que exigisse lealdade igual ou maior que aquela lealdade devida exclusivamente a Cristo e a seus representantes, deveria ser desprezada. Mais que isso, Jesus não fala apenas de desprezar esses vínculos, essas exigências de lealdade que comprometessem a vinculação a Cristo. Mais que isso, os discípulos de Cristo, no dizer do próprio Jesus, efetivamente se oporiam a autoridades que desafiassem a autoridade de Cristo. No dizer de Jesus, o Filho não apenas não se sujeitaria, mas se oporia ao Pai, e o Pai ao Filho. A filha não apenas não se sujeitaria, mas se oporia à mãe, e a mãe à filha. A nora faria exatamente o mesmo com sua sogra, e a sogra com sua nora.
O texto é ainda mais radical, mais perturbador, mais revolucionário, mais indomesticável se pensarmos no seguinte: como esse texto, essa fala de Jesus seria encarada há 2000 anos atrás no Oriente. Estamos conseguindo visualizar a força dessas palavras? Isso é absolutamente insuportável naquela cultura. O que Jesus diz aqui, que nos dias atuais tem sido tardiversado, tratado de um modo um tanto quanto escorregadio, é algo que já naquele tempo era motivo de fúria. O Evangelho é uma exigência maior que todas as demais exigências sociais. Essa é a exigência da hora, essa é a exigência do Evangelho. Eu olho para essa fala de Jesus e penso que algo assim deveria mesmo ser chamado de trazer a espada para a terra. Sem dúvida, o que Jesus está dizendo aqui é colocar fogo na terra, é trazer espada mesmo. Verso 34, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Nós precisamos perguntar, e voltaremos a essa pergunta, mas aqui já quero antecipar um pouquinho. Precisamos voltar ao final com essa pergunta. Precisamos perguntar em que medida essa fala de Jesus, tão violentamente revolucionária, em que medida isso seria benéfico para o avanço do Evangelho? Quem se converteria? Quem veria com bons olhos uma fé que desafiasse toda a tradição oriental? O problema é grave, é duplo. Primeiro, os cristãos, por amor a Cristo, assumiriam posições, no dizer do próprio Cristo, contrárias a autoridades. E em segundo lugar, essas autoridades, no dizer de Jesus, não seriam autoridades estranhas. Jesus está falando de autoridades naturais. E segundo o judaísmo, lembrando que a fé cristã veio de dentro do judaísmo, evidentemente, conforme o judaísmo, autoridades naturais são divinamente instituídas. Jesus está dizendo que os cristãos, seus discípulos, assumiriam posições contrárias a autoridades divinamente instituídas, segundo uma visão tradicional judaica. Ou seja, eles se levantariam contra seu próprio sangue. Pai, mãe, filho, filha, nora, sogra. Está certo que nora e sogra não tem vínculo de sangue, mas na cultura judaica são entendidos como uma relação mãe-filha. Haveria um duplo rompimento no dizer de Jesus, primeiro com a autoridade e depois com a familiaridade ou consanguinidade. Isso seria tão violentamente revolucionário que Jesus trata este tema como, eu gostaria que você repetisse essa expressão comigo, ruptura com a própria vida. Jesus vai dizer que isso é negar a vida. Assumir o Evangelho como verdade, o senhorio de Cristo, é romper com a vida. A vida, nos moldes humanos, no dizer de Jesus, se desestruturaria. O discipulado é a dissolução da estrutura normal da vida. Temos aqui algum discípulo de Jesus? Dissolveu. Quem acha a sua vida, dizer do Senhor no verso 39 do mesmo capítulo 10 de Mateus, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Ser discípulo é perda da vida. A vida não é um conceito abstrato, vida são relações. Agora, vocês que decidiram me seguir, sabem do preço que há para ser pago. Mas nós perguntamos, se a vida normal,
se a vida tradicional se desmantelaria, qual estrutura substituiria essa da autoridade natural? Ou nós teríamos agora uma ordem nova completamente sem autoridades? Qual era a coisa dada por Cristo para substituir a velha ordem? É certo que algo surgiria em lugar da ordem antiga. Como seria a nova vida dos discípulos de Cristo? No dizer de Jesus, a nova estrutura é extremamente simples. Tão simples que embaralha o pensamento. Ela não dá margem a dúvida alguma. A nova estrutura da vida, segundo Cristo, é esta: a única autoridade válida é a de Cristo. Eita, pastor, aí complicou grande. Jesus desmantela toda a estrutura, desfaz todas as autoridades e diz: somente eu sou Senhor. Tudo mais é secundário. Tudo mais pode ou não. Talvez sim, talvez não. Isso é inquestionável. Vamos para em termos bem práticos, entendermos do que Jesus está falando. Segundo ele, a única autoridade válida é a dele mesmo. Jesus se apresenta como a verdade, como o Senhor. E diz: tudo mais agora desaparece. Sou eu o Senhor, sou eu a verdade, sou eu o caminho, sou eu a vida, a própria vida sou eu. Agora vocês precisam decidir o que vão fazer com isso. Em termos práticos, o que isso significa? Primeiro, ao citar pai, mãe e sogra, Jesus quer enfatizar o rompimento do evangelho com a ordem natural. Qual maior autoridade que um pai ou mãe? Não há. Mas até mesmo essa autoridade será duramente questionada à luz da pessoa de Cristo. Quando Cristo chega na vida da pessoa, até isso será confrontado. É só lembrarmos das incontáveis histórias, muitas já citadas aqui neste púlpito, incontáveis histórias de crianças, adolescentes, jovens e adultos que perderam suas famílias porque confessaram sua fé em Cristo em países islâmicos, em países budistas, em países hindus. Perderam. Alguns foram assassinados pelos próprios pais, por parentes próximos, porque abriram mão de tradição familiar por causa de Jesus Cristo. Eu quero deixar bem exemplificado isto, o desafio que o senhorio de Cristo traria para a autoridade paterna naqueles dias. Se nós pensarmos numa família judaica, está lá uma família palestina típica, os pais guardam a lei de Moisés, leem o Antigo Mandamento, tomam o Antigo Mandamento como palavra de Deus para a sua vida. Esses pais, o ensino deles se oporia na vida de um filho convertido ao cristianismo, se oporia ao seguinte: ao reconhecimento de Jesus como Messias, ao reconhecimento evidentemente de Jesus como Deus, à autoridade dos apóstolos, ao abandono pelo filho das reuniões da sinagoga e à participação desse filho nos encontros da igreja primitiva, ao chamado missionário, caso isso aquecesse o coração desse filho, à participação desse filho ou filha no derramamento do Espírito Santo naqueles dias. Aqueles pais judeus se oporiam a tudo isso que eu acabei de citar. E esse novo convertido deveria optar pelo ódio de seus pais, isso está sendo filmado, em lugar da reprovação de Cristo. Em segundo lugar, em lugar do pai, da mãe, da sogra, Jesus apresenta 3 figuras. Diga comigo: o profeta, o justo, o discípulo.
Mas não apenas isso. Em lugar do filho, da filha e da nora, também surgem. Então não apenas em lugar do pai, da mãe, da sogra, mas também em lugar do filho, da filha e da nora, surgem o profeta, o justo e o discípulo. Ou seja, em lugar das maiores autoridades naturais, pai, mãe, sogra, sogro, autoridades sobrenaturais ganham primazia, o profeta, o justo e o discípulo. Autoridades sobrenaturais ganham primazia, começando pelo profeta, no dizer de Jesus. E em lugar dos maiores alvos naturais de cuidado, ou seja, o filho, a filha e a nora, alvos sobrenaturais ganham primazia, começando pelo profeta, o justo, o discípulo. A pergunta subsequente é: em que consiste essa nova primazia? Esse novo primeiro lugar? Do que Jesus está falando aqui? Verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. Cuidar dos apóstolos porque eles eram apóstolos. Estes a quem Jesus está dizendo, quem recebe vocês, ele está falando aos apóstolos. Cuidar dos apóstolos porque eles eram apóstolos. Mais que cuidar ou amar, para citar o texto, ou amar o filho ou a filha, significa amar mais a Jesus que a própria vida. Porque filho ou filha, no dizer de Jesus, é projeção do eu. Vou voltar. Cuidar dos apóstolos, porque eles eram apóstolos. Mais que cuidar do filho ou filha, significa amar mais a Jesus que a própria vida. Porque filho ou filha, aqui é projeção da própria vida. Sujeitar-se aos apóstolos, porque eles eram apóstolos. Mais que se sujeitar ou amar, para citar o texto, pai e mãe, significa amar mais a Jesus que a própria vida, porque aqui pai e mãe são projeção da própria vida. Portanto, a fala de Jesus é absolutamente insuportável para todo conceito de religiosidade. Não dá, você não consegue ajustar isso à religião, não dá. O cristianismo não é mera religião. O cristianismo é tudo se fez novo. Tudo. As vinculações anteriores somem diante da pessoa de Jesus Cristo. Isso é confortável para você? Aleluia. Isso é miraculoso. Porque de modo natural isso é absolutamente desconfortável. A não ser que a gente arranque Mateus 10 da Bíblia. E faça o que Juan Carlos Ortiz chama de crie o evangelho segundo os evangélicos. A gente pega esse texto, tira fora e inventa o evangelho segundo os santos evangélicos. Mas não é nossa esta intenção nessa noite, não é essa a nossa intenção nessa noite de jeito nenhum. Nós queremos que Jesus seja a nossa vida, que Ele seja nosso amor, que Ele seja o nosso amor, que Ele seja o mestre. O mestre que chega e diz: deixa tudo e me segue. E aí o fulaninho deixa o emprego, aí o outro deixa o pai com a rede no barco, sai, vai seguir Jesus. E chegasse para os filhos de Zebedeu e dissesse: e o pai de vocês, você não viu que o mestre me chamou? Deus cuida do meu pai, eu vou seguir o meu mestre.
E você aí saiu da coletoria e agora você vai se manter como é. O mestre me chamou, o mestre me chamou, o mestre me mantém. Mateus, eu vou. A relação, terceiro lugar, a relação de sujeição à autoridade e de exercício da autoridade, ou seja, de cuidado. Essas relações passam a depender inteiramente da presença de Cristo. Os discípulos só devem ser recebidos porque representam Cristo, a quem Deus enviou. E só representam adequadamente a Cristo porque, olha só, desistiram de servirem a si mesmos. Eles não se servem mais. Só por isso eles são legítimos representantes de Cristo. Com isso estamos dizendo o seguinte: a radicalidade da fala de Jesus é anterior à renúncia de pai, mãe, sogra, sogro, filho, filha, nora. Antes de renunciar aos outros, ao pai, à mãe, à sogra, ao filho, à filha, à nora, o discípulo renunciou a si mesmo. A marca do discípulo é a renúncia. Ele abriu mão de si. E quando abriu mão de si, abriu mão de família, abriu mão de tudo. E disse: Cristo, o que queres de mim? O que queres, meu Cristo? Alguns permanecerão dentro de suas casas, aleluia, e suas famílias serão salvas. Alguns sairão pelos campos e nunca mais voltarão. E suas famílias nas mãos de Deus, algumas alcançarão salvação, outras não. A marca do ser discípulo é negar a vida. O discípulo de Jesus recebe o profeta, o justo, recebe outro discípulo como um sócio. Eles vão se recebendo como pessoas envolvidas no mesmo negócio. E o negócio é um só: o avanço do Evangelho. Então eles têm juntos o mesmo galardão. O galardão comum se deve ao fato de que eles participam da mesma sociedade. São sócios no mesmo negócio. Voltemos à pergunta que fizemos lá no início. E nós retomaremos esse tema, creio eu, na próxima quarta-feira. Vamos para uma sequência final para retomar estas coisas na quarta-feira que vem. Voltemos à pergunta que fizemos no início. Quem veria como benéfico o avanço do Evangelho nesses termos? Jesus é a autoridade, é o Senhor e fim. Quem se converteria, chamarei de religião, apenas para fins didáticos, a uma religião que desafiasse toda a tradição oriental em favor da exclusiva e suprema autoridade de Cristo. Quem se converteria a isso? Na verdade, nós precisamos mudar a pergunta. A pergunta não está bem formulada. Precisamos perguntar: em que medida o senhorio absoluto, supremo de Cristo, desafiando toda a tradição oriental, em que medida isso seria maléfico ao avanço do Evangelho? Quem, ao se converter, não se converteria efetivamente, não passaria por uma experiência real de conversão, se essa religião justamente não desafiasse toda a tradição em favor da supremacia absoluta de Jesus Cristo. O que estamos querendo dizer é o seguinte: conversões só podem ser genuínas se Jesus Cristo for o absoluto Senhor. Fora disso, nós não temos conversões genuínas, nós temos aderência a uma religião. Pessoas que se tornaram simpatizantes do Evangelho, acharam lógico, acharam inteligente o argumento, muito bom poder ter uma esperança de salvação, muito confortador, abraçaram isso, nada além disso.
Agora, conversões genuínas precisam de um dado. E eu quero expressar esse dado por meio de uma frase, que é esta: um cristianismo que titubeia diante da autoridade do seu Senhor não é cristianismo de modo nenhum. Nós só temos cristianismo se Jesus Cristo é Senhor absoluto. Senão nós não temos fé cristã. Temos um arremedo religioso, humano, uma coisa inventada pelo ser humano, mas nada que sirva de evangelho libertador, salvador, curador, transformador, revolucionário, que pega uma sociedade toda corrompida e faz essa sociedade um modelo de prosperidade e bênção para outras nações. Não temos isso. Deus está, parênteses aqui, fazendo algo tão glorioso na nossa terra. Tão glorioso, que daqui a 30, 40 anos, ainda haverá pessoas dizendo: que coisa, como aqui Dauana se transformou nesse polo de bênção e prosperidade. Mas o custo disso é o evangelho. Não é a religião. Ela não deixa um legado abençoador. Ela não tem força. Ela é humana. Ela trabalha na política, politicamente, na lógica humana, nos esquemas humanos. Ela é fraca. O evangelho é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Não nos envergonhamos do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Vamos a algumas perguntas. Na verdade, há uma pergunta fundamental. A suprema autoridade de Cristo, porventura, faz com que a nova ordem implantada, a boa nova ordem, né? A nova ordem implantada por ele seja uma ordem sem autoridades? Claro que não. Bem ao contrário, no dizer do próprio Jesus, nesta nova ordem, ou nesta ordem nova, interagem o profeta, o justo e o discípulo. São 3 níveis de fé, com seus respectivos níveis de autoridade. Se não, vejamos, quem é o discípulo? Ora, o discípulo é aquele que está aprendendo a andar com Deus, a ouvir Deus. Ele precisa ser encorajado, ele precisa ser servido, no dizer de Jesus, talvez apenas com um copo de água fria. Encorajamento. É disso que precisa o discípulo, ele está aprendendo a andar com Deus. Quem é o justo? O próprio Novo Testamento conta para nós quem é o justo. Por exemplo, falando dos pais de João Batista. O justo é aquele que conhece e pratica os mandamentos. Do que o justo precisa? O justo precisa ser imitado. O discípulo é alguém que está aprendendo a andar com Deus, precisa aprender a ouvir Deus. O justo é aquele que precisa ser imitado. Ele sabe dos mandamentos, ele os conhece e os pratica. E quem é o profeta? Ora, o profeta é aquele que anuncia os oráculos de Deus. Ele precisa ser ouvido. Um precisa ser encorajado, o outro precisa ser imitado, o outro ainda precisa ser ouvido. Quem recebe um profeta de Jesus, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, discípulos de Jesus relacionam-se com outros discípulos, com justos, pessoas que já sabem a prática do bem, com profetas. Essa é a comunidade dos salvos. Mas nós vemos um lampejo de evangelho lá no Antigo Testamento, com o qual eu quero encerrar esta breve meditação.
sinal de evangelho lá no livro de Ruth. Uma nora que irá desobedecer sua sogra, com isto honrando a Deus, e por causa da honra que ela dará a Deus na sua desobediência à sogra, acabará honrando a própria sogra e a si mesma. Ruth capítulo 1. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Noemi, para quem não lembra da história, juntamente com seu esposo Elimeleque, tinha saído das terras de Judá e ido para a terra dos Moabitas, por causa da fome que tinha vindo sobre Israel. Lá, com seu esposo, seus 2 filhos, Malom e Quilion, constituiu uma linda família. Orfa e Ruth casaram-se com os filhos de Noemi. Mas depois de 10 anos lá naquelas terras, morreram o esposo de Noemi, morreram seus 2 filhos, e ela soube que a fome em Israel tinha acabado. Ela começa a voltar, com as suas 2 noras, voltar para Israel. No meio do caminho, ela começa a chorar e diz para as noras: minhas filhas, nem que eu me casasse agora e tivesse filhos, casasse de novo, não valeria a pena vocês esperarem esses meninos crescerem para vocês se casarem de novo. Voltem para a terra dos parentes de vocês, para o Deus de vocês, voltem, podem ir. A Bíblia diz que Noemi fica insistindo com elas, insistindo, chorando, insistindo. Orfa retorna, mas Ruth finca o pé. E no verso 16 de Ruth, capítulo 1, ela diz: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aí o verso 18 diz: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Preste atenção. Na boca de Ruth, dessa jovem moabita, a palavra do Senhor foi maior que a autoridade da sua sogra. Ruth preferiu se unir ao Senhor e ao povo do Senhor, em lugar de procurar seu bem-estar e seu povo, os moabitas. O conselho de Noemi, a sogra de Ruth, era: volta para o teu povo e para o teu Deus. Esse era o conselho de Noemi. Ruth rompeu com esse conselho. Mais tarde, quando a gente vê a história do Evangelho, os discípulos de Cristo renunciariam a si mesmos, abririam mão de si em favor dos outros. Agora Ruth está fazendo a mesma coisa. Ruth age em seu desfavor. Ela diz: eu vou te acompanhar, minha sogra. Você não tem nada para me oferecer, não tem filho para me dar, não tem nada. Eu vou te acompanhar e eu quero o teu Deus como meu. Ruth age em seu próprio desfavor e acaba sendo honrada, como diz a Escritura. Ela lança uma profecia. A gente tem que olhar isso aqui como profecia. Ruth diz para Noemi: o teu povo será o meu povo. De fato, isso aconteceu do modo mais glorioso possível. Ruth vai fazer parte, diz a Bíblia, da própria genealogia dos reis de Israel, dos reis de Judá, consequentemente da genealogia de Jesus Cristo. Ruth capítulo 4. Boaz casou-se com Ruth, diz o verso 13, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi.
honrou o Senhor, ficou com a palavra do Senhor, mesmo contra a palavra de sua sogra, abrindo mão de si, foi honrada por Deus e trouxe honra inclusive para a casa de sua sogra. A sujeição e o cuidado devidos a Cristo e a seus representantes, retomaremos isso na próxima quarta, sejam prioridade para nós. Que Cristo tenha a primazia, o primeiro lugar. Gálatas capítulo 6, verso 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. E se nós olharmos o contexto, esse fazer o bem aqui envolve tanto sujeição quanto cuidado, ambas as coisas. Façamos o bem a todos, especialmente, vamos dizer isso juntos? Especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Deus nos abençoe.